todos, que bom, que prazer podermos estar aqui outra vez nesta casa de oração, mas poder principalmente estar aí consigo para continuarmos a estudar juntos a palavra de Deus. E este grande tema acerca do Espírito Santo. Estamos exatamente no terceiro estudo. E este é realmente um estudo fantástico que nós podemos aprofundar. Você aí mesmo, em sua casa, com a sua família, pode realmente também, através da palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento, conhecer ainda muito mais do que aquilo que nós aqui dizemos, do que aquilo que nós aqui falamos acerca do Divino Espírito Santo. O tema de hoje, Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Como sabemos, há um livro na Bíblia, o livro chamado de Atos dos Apóstolos. E este livro, aliás, o nome deste livro não foi colocado pelo autor do livro, por aquele que o escreveu. Porque eu tenho quase a certeza que se o autor deste livro, Atos dos Apóstolos, se tivesse a oportunidade de colocar o título para este livro, ele certamente que escolheria outro. Não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Exatamente isso, Atos do Espírito Santo. E porquê Atos do Espírito Santo? Porque realmente este livro retrata muito bem toda a dinâmica do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, a igreja apostólica. Fala exatamente daquilo que os apóstolos realizaram, que os crentes do tempo da igreja apostólica realizaram, quando movidos, quando possuídos pelo poder do Espírito Santo. Foi desse poder do Espírito Santo que nós falamos na semana passada, no domingo passado. Ora, o autor deste livro é exatamente Lucas. E quem foi Lucas? Lucas, o seu nome tem um significado curioso. Lucas significa brilhante, aquele que é luminoso. E realmente Lucas tinha uma mente brilhante. Ele era médico de profissão. O apóstolo São Paulo, lá na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 14, ele, quando fala de Lucas, ele fala do médico amado. Médico amado. Era assim este homem que era médico de profissão e que era amado realmente por muitos dos apóstolos. Este Lucas era natural de Antioquia, da Síria. Portanto, podemos dizer que ele foi dos 4 evangelistas, dos 4 autores dos evangelhos, aquele que não era judeu, era sírio, portanto, de Antioquia. E ele foi discípulo dos apóstolos e particularmente do apóstolo Paulo, porque ele acompanhou Paulo nas suas viagens. Ele viajou por toda a parte e por uma razão Lucas empreendeu estas viagens juntamente com Paulo, e não só com Paulo. Porquê? Porque ele queria realmente perceber o que é que estava a acontecer, mas queria sobretudo relatar isso, deixar isso escrito. E é interessante que ele chama aos seus escritos não apenas de um livro, mas ele diz que é um tratado. Se não, vamos ler este primeiro texto que encontramos do Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e nos versículos de 1 a 4. Diz: tendo, pois, muitos apreendido pôr em ordem a narração dos factos que dentre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que estás informado. O que nós vemos aqui neste texto
é que Lucas era muito meticuloso. Ele, quando escreve de uma forma ordenada. Ele diz que quer começar pelo princípio, aquilo que desde o princípio aconteceu. E ele está a falar do ministério de Cristo, de tudo aquilo que aconteceu e se passou exatamente ao redor do nosso Salvador. O seu ministério, a sua obra, os seus milagres, os seus ensinamentos. É disso que realmente Lucas fala. Mas, mais ainda, Lucas é o escritor do Evangelho, ou dos Evangelhos, aquele que mais vai aos pormenores em relação à pessoa do próprio Jesus Cristo. Ele começa logo por falar da Anunciação, quando o anjo apareceu a Maria e anuncia o nascimento de Jesus. Depois ele fala da infância de Jesus, quando aos 12 anos Jesus está entre os doutores. Mas Lucas também, ele particulariza, ele é o único dos escritores dos 4 evangelhos que fala de 2 importantes parábolas. A parábola do samaritano e a parábola do filho pródigo. É interessante. Ele endereça, como podemos ver neste texto, e vamos vê-lo outra vez, neste texto diz, ele endereça o seu evangelho a Teófilo. Ele diz, ó excelentíssimo Teófilo. Interessante que ele trata este homem Teófilo por excelentíssimo. Quem seria este Teófilo? E por que é que Lucas o estava a tratar por excelentíssimo? Teófilo, provavelmente, não sabemos ao certo, mas provavelmente deveria ser um alto dignatário no Império Romano, um oficial romano, um membro do governo romano, não sabemos ao certo. Mas este tratamento de excelentíssimo era apenas dado aos altos dignatários. Nós vemos, por exemplo, Paulo, quando fala com Félix, Paulo diz, ó excelente Félix. Portanto, quando se dirigia a uma pessoa que tinha um alto cargo na sociedade, o termo que se empregava era mesmo este, ó excelentíssimo Teófilo. E é este homem, Teófilo, cujo significado do seu nome é muito interessante, que é o amigo de Deus, a quem realmente Lucas dirige o seu evangelho. Mas, meus queridos, hoje vamos falar um pouco mais sobre o livro de Atos. O livro de Atos. E o livro de Atos descreve, como eu disse há pouco, a ação da igreja primitiva, a ação da igreja depois da ressurreição e da ascensão de Cristo. E Lucas é quem mais fala da ação do Espírito Santo no seio da igreja. De todos os escritores bíblicos, aqueles que mais falaram do Espírito Santo foram o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, e foi exatamente Lucas, apenas no livro de Atos. Ainda que no Evangelho de Lucas, no Evangelho que tem o seu nome, ele ainda ali também fala do Espírito Santo. Mas foi mais no livro de Atos, onde ele desenvolve realmente este grande tema e fala da ação do Espírito Santo, ou do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Mas vamos então ver o capítulo 1 de Atos, e versículos 1 e 2. E Lucas então, ele volta a dizer, olha, ó Teófilo, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Bom, vamos parar aqui um pouco. Veja bem, aqui parece que Lucas está a tratar Teófilo já de outra maneira. No Evangelho ele diz, ó excelentíssimo Teófilo. E aqui, no livro de Atos, neste segundo tratado, digamos assim, ele já diz, ó Teófilo. Já o trata simplesmente por Teófilo. E porquê? Nós também não sabemos ao certo, nem queremos especular muito sobre este assunto. Mas eu coloco aqui uma interrogação, sim. Não seria porque este Teófilo, entretanto,
desde que recebeu aquele evangelho de Lucas, do seu amigo Lucas, ele se terá convertido. E agora, quando ele vai receber este segundo tratado de Lucas, Lucas já não o chama de excelentíssimo porque ele está a falar com um irmão, está a dirigir-se a um irmão na fé. E entre os irmãos não há excelentíssimos. Entre irmãos há amigos, há pessoas que estão em igualdade de circunstâncias. Por isso, ele diz, fiz o primeiro tratado ó Teófilo. Seria por isso? Bom, eu não sei. Não quero especular sobre este assunto, mas, meus amigos, poderá ter sido assim. Mas agora reparem no final deste texto, Lucas diz, olha, o primeiro tratado eu escrevi acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima e depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o que é que Lucas aqui está a dizer? Está a dizer, olha, eu escrevi aquele livro para falar de Cristo. Até o momento em que realmente Jesus foi recebido no céu. Mas agora eu aqui vou tratar de outro assunto. Eu aqui quero tratar exatamente de toda a ação, de escrever tudo aquilo que se passa em redor da ação da igreja de Jesus Cristo, da igreja cristã. Bom, meus queridos amigos, eu hoje, para falar dos atos do Espírito Santo, eu prefiro falar de personagens, de pessoas que foram realmente dirigidas, se deixaram usar pelo Espírito Santo, que receberam o poder do Espírito Santo e se colocaram inteiramente à disposição do Espírito Santo para poderem realizar a obra do Senhor. E eu escolhi 3 personagens. Bom, a esta altura alguém poderá estar a pensar, o pastor certamente escolheu o principal de todos os personagens do livro de Atos. Bom, deixe-me dizer-lhe que o principal personagem do livro de Atos, como de qualquer outro livro da Bíblia, é Jesus Cristo. E desse não vamos falar. Falamos sempre dele, quando falamos dos outros. Porque quando falamos de alguém que realmente se viveu uma experiência como Paulo viveu, como Pedro viveu, como qualquer outro discípulo de Jesus ou apóstolo de Jesus viveu, forçosamente temos que falar de Jesus. Mas hoje eu queria começar por falar, imaginem só, de Estevão. Estevão. E porquê Estevão? Porquê Estevão? Bom, como todos sabemos, Estevão foi o primeiro mártir cristão. O primeiro mártir cristão. Estevão tinha também, o significado do nome Estevão também é engraçado, porque Estevão quer dizer a coroa. E realmente o mundo cristão considera Estevão como a coroa, uma das coroas do cristianismo. Porquê? Porque ele dá a sua vida por Jesus. Ele dá a sua vida no momento em que está a pregar, no momento em que está a testemunhar do seu grande amigo Jesus. Estevão é apedrejado até à morte. Realmente, na palavra de Deus, nós não vemos que se diga muita coisa acerca de Estevão. O que nós conhecemos sobre Estevão é que ele foi um dos 7 diáconos e que, segundo diz o livro de Atos, ele era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele morre aos pés de Saulo, que mais tarde se torna o apóstolo Paulo. Ele morre apedrejado porque defendia e testemunhava de Jesus. A pregação de Estevão na altura da sua morte, olhem o que é que Estevão dizia, o que é que ele falava àquelas pessoas que ali estavam, que eram inimigos da igreja cristã, que eram inimigos de Jesus. E Estevão
fazia um apelo fortíssimo. Ele dizia: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Atos 7:51. Esta era a mensagem intérprida de Estevão, um homem corajoso, um homem que estava a ser conduzido pelo Espírito Santo, sem receio absolutamente nenhum. Ele proclamava Jesus. E diz que aqueles que estavam ali, diz que ouvindo isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ah, meus queridos, na altura da sua morte, Estevão tem esta visão maravilhosa de Jesus. Mas que visão é esta? É a visão do Jesus que está no céu a interceder pelos seus filhos. É a missão deste Jesus que está neste momento a interceder, sim, por mim e por ti também. E no momento da sua morte, quando Estevão era apedrejado, ele diz: não, eis que agora eu vejo o Senhor à direita do trono de Deus o Pai, o grande intercessor. Meus queridos, que morte esta de Estevão. Bom, sabem, para muitos a morte de Estevão pareceu ser uma derrota para o cristianismo. Porque quando morre um cristão com a fibra de Estevão, poderá pensar-se exatamente isso. É uma derrota para o cristianismo. Mas, na verdade, não foi uma derrota para o cristianismo. E porquê não foi uma derrota para o cristianismo? Porque a morte de Cristo, aliás, a morte de Estevão, vai provocar aquilo que se chama de uma diáspora. Ou seja, a dispersão da igreja por toda a parte. Aquela igreja que estava realmente ali fixada em Jerusalém e que ali testemunhava de Cristo, agora ela começa, a partir dali, a dispersar-se. Porque alguns tiveram que abandonar Jerusalém, porque realmente começou uma grande perseguição contra a igreja. E a igreja dispersou-se. E isso fez com que o Evangelho fosse então expandido. E o Evangelho chegasse a partes quase impensáveis. Que grande movimento este. Logo após a morte de Estevão. Por isso, Estevão aparece no livro de Atos realmente como uma das figuras principais, como um homem realmente conduzido pelo Espírito Santo. Mas o segundo personagem, qual seria este segundo personagem que eu escolheria para vos falar como um baluarte da igreja cristã no tempo da igreja primitiva? Este é Pedro. E porquê Pedro? Bom, Pedro foi um discípulo de Jesus. Estevão não foi um dos discípulos de Jesus. Também o terceiro personagem do qual eu irei falar também não foi um discípulo de Jesus. Mas Pedro foi. O apóstolo Paulo não foi discípulo de Jesus, mas Pedro foi. Bom, num sentido geral, nós poderemos dizer que todos eles foram discípulos de Jesus, assim como nós também hoje somos discípulos de Jesus. Mas quando eu digo discípulo de Jesus, eu estou a querer dizer aquele que viveu no tempo de Cristo e que andou com Cristo por toda a parte. Não, Pedro não foi. Pedro foi discípulo de Jesus. Pedro foi também quem negou a Jesus. E uma das coisas marcantes na vida de Pedro e na biografia ou na história de Pedro é exatamente esta. Ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus. Sabe, nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, Jesus teve uma conversa muito próxima com Pedro. E Pedro abriu o seu coração e Jesus mostrou uma afeição tão grande por este homem.
E no fim, Jesus lhe diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos a misericórdia de Cristo sobre a vida de Pedro e Pedro realmente se transforma num verdadeiro cristão. Mas Pedro negou Jesus. Mas sabem o que acontece em Jerusalém? Naquele tempo mesmo de perseguição, nós vamos ver Pedro discursando. E vamos ver um pouco do teor do discurso de Pedro. Olha o que ele dizia. Era um discurso muito semelhante àquele de Estevão quando foi apedrejado. Ele dizia: ele é pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Vejam que discurso fantástico, que pregação fantástica. Pedro está possuído pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E agora ele diz: não, em nenhum outro há salvação. Ele exalta a salvação em Cristo Jesus. E sabem que estas palavras de Pedro levaram-no à prisão, juntamente com o seu companheiro e amigo, também apóstolo, João. E eles estiveram presos e foram ameaçados para que se calassem. E agora o que é que diz Pedro e João? O que é que eles dizem quando realmente são ameaçados para que se calassem? Vamos ver, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Este é que era o grande problema. Não podemos deixar de falar daquilo que vemos e ouvimos. E a isto nós chamamos testemunho. O que Pedro está a dizer: ninguém nos pode calar. Nós teremos sempre que dar o nosso testemunho, porque Cristo está no nosso coração, porque nós amamos a Cristo, porque nós somos de Jesus. Por isso, o próprio Jesus disse um dia, isso está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é verdade. Pedro diz: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Como eu disse, Pedro foi preso juntamente com João, mas depois acabou logo ali por ser solto e então voltou para junto dos seus. E ali há uma parte no livro de Atos que nos diz exatamente que Pedro estava junto com os irmãos da igreja e que estavam em oração. Vamos ver um pouco desta oração. Nós vemos aqui em Atos no capítulo 4, versículos 29 a 31, uma parte desta oração, provavelmente proferida por Pedro. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Reparou? O que é que eles pediram ao Senhor naquela oração? Eles estavam a ser perseguidos. Pediram menos perseguição. Pediram mais proteção da parte de Deus. Não seria justo que pedissem isso? Naturalmente seria justo, sim. Qualquer um de nós iria pedir ao Senhor: Senhor, protege-nos. Ó Senhor, evita que nos peguem, que nos levem para a masmorra, que nos levem para a prisão, que nos deem açoites. Senhor, livra-nos disso. Livra-nos das mãos deles. Mas não, eles pediram o quê? Uma coisa apenas: ousadia. Ousadia para falarmos de Jesus. Ousadia para falarmos da tua palavra. Que coisa extraordinária. Eles pediram exatamente ousadia. Há uma história que eu não posso deixar de referir, ela é muito conhecida por todos, e eu estou aqui esta noite certamente a repetir muita coisa daquilo que todos vós já conheceis muito bem. Mas apenas lembrar aquele momento em que Pedro e João vão ao templo.
em Jerusalém. E vão ali com uma finalidade, vão ali para orar. Mas ao chegarem ao templo, ao passarem por uma das portas do templo, veem que ali está um homem sentado a pedir esmola. É um homem que ali é colocado todos os dias, porque é um paralítico. E este homem, num gesto normal, ele estende a mão para Pedro, pedindo-lhe alguma coisa, uma moeda, algum dinheiro. E a resposta de Pedro àquele gesto, qual é? Diz a Bíblia que Pedro, fixando-o nos olhos, lhe diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Meus queridos amigos, não há aqui nenhum êxtase, não há aqui gritaria, não há isso. Eu imagino Pedro com muita firmeza, com muita segurança, movido pelo Espírito Santo, cheio de compaixão por aquele homem que sofria. Pedro, olhando nos seus olhos, lhe diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa. E aquilo que eu tenho, isso eu te dou. E depois Pedro estende-lhe a mão, segura a mão daquele homem e ajuda-o a levantar. E diz: olha, em nome de Jesus, levanta-te, levanta-te e anda. Que coisa extraordinária. Aquele homem ergueu-se, firmou-se nos seus pés, as suas pernas ficaram firmes. E diz que ele começou a andar, diz que ele entrou no templo, diz que ele saltava e louvava a Deus por aquilo que acontecia. Que coisa extraordinária. O poder do Espírito Santo na vida de Pedro. Que coisa extraordinária. Meus queridos, Pedro foi sem dúvida o grande pregador aos gentios. Paulo também se intitula em algumas partes como pregador aos gentios. Mas sabem, eu vejo em Pedro aquele que quebra realmente o preconceito que havia entre aqueles que eram gentios e não gentios. Aqueles que eram considerados comuns ou imundos. Pedro acaba com isso. Pelo poder do Espírito Santo, Pedro realmente consegue unir as pessoas e consegue fazer com que a igreja cristã abra a porta para esses que eram considerados indignos de Jesus. Meu amigo, ninguém é indigno de Jesus. Seja qual for a nacionalidade, a cor, a raça, ninguém é indigno de Jesus. Ninguém está fora do alcance de Cristo. E Pedro, pelo poder do Espírito Santo, deixou essa mensagem bem presente e ela está lá escrita por Lucas no livro de Atos. Bom, mas eu tenho que falar do terceiro personagem e, como eu vos disse, o terceiro personagem não é exatamente Paulo. Muitos gostariam que fossem, mas eu tinha que falar do meu personagem preferido do Novo Testamento. E é exatamente esse o meu personagem preferido do Novo Testamento. E quem é ele? É Filipe. Bom, mas Filipe, qual dos Filipes? Existem na Bíblia 4 Filipes. 2 deles são realmente os mais falados, os mais importantes, digamos assim. Um deles é o apóstolo Filipe, aquele que também foi discípulo de Jesus. Mas não é desse que eu vou falar. O meu personagem preferido é o Filipe, que é exatamente o evangelista. Aquele que também era um dos 7 diáconos, tal como Estevão. E Filipe era um homem destacado entre realmente os diáconos, mas entre aqueles que levavam o Evangelho ao mundo. Filipe era um judeu helenístico, ou seja, ele tinha algumas ligações com os gregos. Portanto, ele falava muito bem, comunicava muito bem a língua grega. E é interessante que ele tinha 4 filhas, e estas 4 filhas eram profetisas. Mas nós vamos ver a personalidade de Filipe. E vamos ver um texto que encontramos em Atos 6, 2 e 3,
e que fala exatamente dos diáconos, dos 7 diáconos. Portanto, Estevão, há pouco eu disse, era um desses 7 diáconos, e agora Filipe, este também é um desses 7 diáconos. Então diz aqui que estes eram homens de quê? Varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E por isso eles foram constituídos diáconos. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olhem só a característica deste Filipe. Não é uma característica apenas de personalidade, mas de caráter. Era um homem que tinha boa reputação na sociedade onde estava. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E isto é o que conta, isto é o principal. Mas ele era também um homem cheio de sabedoria. E Filipe, ele também é um daqueles que foi disperso, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os outros saíram por toda a parte. E Filipe também. E Filipe vai tomar uma decisão. Para que lugar ele vai pregar? Para que lugar ele vai realizar a obra do Senhor? Que lugar ele escolheria? Ele escolhe exatamente o lugar que um judeu provavelmente jamais escolheria. Ele escolhe ir para Samaria. E nós sabemos que as relações entre judeus e samaritanos não eram muito boas. E por isso Samaria não seria um lugar muito bom para se levar ali o Evangelho. É necessário levar ali o Evangelho, mas não seria uma escolha, a primeira escolha de qualquer judeu. Mas Filipe vai escolher. E porquê? Porque Filipe era um homem cheio do Espírito Santo e ele amava o seu próximo, ele amava sim os samaritanos. E no seu tempo, como eu disse, dá-se a chamada diáspora. E então Filipe, ele vai para Samaria e olhem o que é que acontece em Samaria. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Quando Filipe chega a Samaria, ele começa a pregar, ele começa a fazer sinais, ele começa a realizar milagres, ele está a ser conduzido pelo Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. E meus amigos, quando ele termina o seu trabalho em Samaria, como é que está aquela cidade? Reparem na última parte do texto. Na última parte do texto diz que ali havia o quê? Diz que havia grande alegria. Grande alegria naquela cidade. Bom, Filipe é realmente um servo de Deus fantástico. Ele estava cheio do Espírito Santo e não é difícil uma pessoa que está cheia do Espírito Santo relacionar-se até com os anjos. Quando ele termina ali a sua obra em Samaria, ele agora vai iniciar uma nova missão. Mas sabem, vai aparecer-lhe um anjo. E o que é que o anjo lhe diz? O anjo falou a Filipe e disse: dispõe-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. E Filipe levantou-se e foi. Vejam bem, vamos imaginar, Filipe, depois de terminar o seu trabalho em Samaria, ele terá pensado: bom, agora para onde eu vou? Provavelmente para uma grande cidade. Eu irei ali pregar o Evangelho com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação. Mas não é isso que vai acontecer, porque o anjo vem falar com ele. Ah, que privilégio! O anjo vem falar com Filipe. Já imaginou? Quantos têm esse privilégio de receberem a visita de um anjo, de receberem uma ordem de um anjo
E realmente Filipe recebe esta ordem, olha, vai pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E Filipe foi. Eu imagino Filipe caminhando por aquela estrada de Jerusalém para Gaza. Talvez ainda sem perceber o que é que iria acontecer, mas de repente Filipe olha lá para o fundo e ele vê que se aproxima uma carruagem. Conhecem essa história, não conhecem? Pois é, quem é que vinha dentro dessa carruagem? Era um homem que a Bíblia chama apenas de eunuco. E este eunuco, ele vinha lendo exatamente o livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E agora reparem, o Espírito Santo vai falar a Filipe. E Atos 8:29 diz, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-se a esse carro. Olhem a ação do Espírito Santo. Primeiro foi o anjo quem falou com Filipe. E agora é o próprio Espírito Santo quem diz a Filipe, Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. E Filipe manda parar o carro e quando olha para o interior da carruagem vê aquele homem de cor negra lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta-lhe, tu entendes isso que estás a ler? E ele responde, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E então Filipe sentou-se ao lado deste homem e diz o texto que a partir daquela escritura ele falou de tudo o que havia acerca de Cristo Jesus. E quando o Filipe falava, o Espírito Santo tocava no coração daquele homem. E este homem absorvia cada palavra de Filipe. E depois de terem andado durante algum tempo, e depois de Filipe ter falado com ele acerca de coisas maravilhosas das Escrituras, que nós não sabemos exatamente quais foram, sabemos que foi a partir dali do Isaías 53. Finalmente, o eunuco diz a Filipe, olha Filipe, aliás o eunuco diz a Filipe, olha Filipe, eu quero ser batizado. Que impede que eu seja batizado? Provavelmente Filipe já lhe tinha falado do batismo, como uma necessidade, como aquilo que nos identifica como cristãos, como filhos de Deus, quando recebemos o selo do Espírito Santo. E Filipe responde, olha, ali água, por que não? Bom, queridos irmãos, que história fantástica, que história fantástica. O último texto que nós encontramos acerca desta história está aqui. É este texto de Atos 8, 38 a 39. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Que coisa incrível. Mas sabem uma coisa? Esta história deixa-me com aquilo que às vezes costumamos dizer, deixa-me com água na boca. Porquê? Porque nós queremos saber mais, porque esta história parece realmente incompleta. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, o Espírito arrebatou a Filipe. Depois, mais tarde, sabemos que Filipe vai aparecer em Azoto e em Cesareia. Diz que não se viu mais Filipe, mas diz que o eunuco, o etíope, ele continuou o seu caminho jubiloso, alegre, feliz. O seu coração estava alegre e feliz, porque ele tinha recebido Cristo Jesus em sua vida. Ele tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a pergunta é esta: quem é este eunuco? Bom, o que nós sabemos pelo livro de Atos é que este eunuco era mordomo de Candace. E diz também o texto de Atos que ele era superintendente de todos os negócios da rainha. Diz que ele era etíope. Irineu, um dos pais da igreja, um apologista, um defensor da doutrina da igreja antiga,
ou da igreja primitiva, ele fala sobre este eunuco. Num dos seus livros que deixou pouco antes da sua morte, Irineu morreu no ano 202, ele foi morto pelos romanos, ele foi um dos mártires, um dos pais da igreja que morreu por causa da fé cristã. E este Irineu, num dos seus escritos, ele fala deste eunuco e diz que este eunuco chama-se Simão Bacos, ou melhor, Simeão Bacos. E diz que foi um destemido pregador na Etiópia. Bom, isto disse Irineu. O que a Bíblia diz, a Bíblia não nos diz isto. Eu estou aqui apenas a citar aquilo que está escrito num dos livros deste apologista chamado Irineu, que é considerado também um dos pais da igreja do primeiro século. A Etiópia, naquele tempo, no tempo da dispersão cristã ou da diáspora cristã, era chamado também, ou conhecido também, pelo reino de Cuxi, ou seja, o reino cuxita. E a Etiópia estendia-se desde o sul do Egito até ao Sudão. E nesse período da diáspora houve bastantes conversões, e é nesse período da diáspora que se dá a conversão deste eunuco, como vimos no contacto que teve com Filipe. E nesse tempo reinava exatamente uma das Candaces. Bom, deixem-me dizer-vos aqui que Candace não é o nome da rainha, mas ali, quando se refere Candace, está-se a referir à dinastia, a uma sucessão de rainhas, creio que foram 14 rainhas, e que essa dinastia dessas 14 rainhas foi dada ao nome da dinastia das Candaces. O nome da rainha que governava a Etiópia, ou que reinava em Cuxi, no período de 25 a 41 depois de Cristo, portanto dentro do período da diáspora cristã, chamava-se Amanitori. É interessante esta Amanitori, porque Amanitori era neta de uma das mais destemidas guerreiras e rainhas cuxitas, chamada Amanirenas. Amanirenas, uma rainha que estava cega de um olho, ficou cega numa batalha, mas que formou um exército muito forte e fez frente aos romanos. Esta rainha Amanitori era uma mulher de paz. Por isso, ela fez várias tentativas para restabelecer a paz com Roma. E talvez por isso é que este homem, a quem Irineu chama de Simeão Bacos, ele é enviado para Roma pela rainha, e quando se preparava para regressar, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém, provavelmente porque ele ouviu rumores acerca daquilo que estava a acontecer em Jerusalém, e ele quis realmente ir ali para verificar o que estava a acontecer. E a verdade é que é aí que este Simão Bacos, este eunuco, ele vai conhecer a verdade sobre o cristianismo. Ele compra aquele rolo sagrado e vem a ler naquela carruagem, e ele agora chega à Etiópia, de volta para a sua rainha. Imaginem quando a rainha lhe pergunta: então, quais são as novidades que trazes? Como é que foi a tua missão? Como é que foram os encontros que tiveste com as autoridades romanas? Eunuco lhe fala de tudo isso, e depois de lhe falar disso, o eunuco pega naquele livro, no rolo do profeta Isaías, e abre a sua boca. A boca fala do que o coração está cheio, e começa a falar acerca de Jesus para aquela mulher. Será que foi assim? Isto que acabei de vos dizer não está na Bíblia, mas eu imagino. Eu tenho a certeza
que alguma coisa aquele homem terá dito à sua rainha. E não só à sua rainha. Será que Irineu está certo quando ele disse que realmente Eunuco foi um destemido pregador lá na Etiópia? Será que sim? É bem provável que sim. Agora, o que a história diz, o que a história reza, e isso não pode ser desmentido, é que no 3º e 4º século houve conversões em massa na Etiópia. No 3º e 4º século. Bom, meus queridos, nós poderíamos continuar a falar acerca dos atos do Espírito Santo, mas eu estou a olhar exatamente aqui para este relógio que eu tenho aqui à minha frente e, na realidade, não temos tempo para isso. Meus amigos, a igreja no tempo dos apóstolos, como a poderíamos descrever? Eu descreveria esta igreja do tempo dos apóstolos usando apenas um texto bíblico, um pequeno texto bíblico. Este texto que encontramos em Atos, no capítulo 2 e no versículo 47. Vamos ler este texto com atenção. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui há 3 coisas que descrevem realmente o caráter da igreja apostólica. Diz que eles louvavam a Deus. A igreja que louva a Deus é a igreja que honra o Senhor. Louvar a Deus não é apenas cantar louvores, mas louvar a Deus é algo mais do que isso. É exatamente isso, honrar o Senhor. É obedecer ao Senhor, é viver em conformidade com o Senhor, é sentir a alegria de pertencer ao Senhor. Isso é louvar a Deus. E o que é cair na graça de todo o povo? Estes termos realçam exatamente a componente solidária que existia na igreja. A compaixão pelos outros, o amor pelo próximo, o gosto de satisfazer ou ajudar à necessidade do outro, a solidariedade que deve haver entre todas as pessoas. A igreja naquele tempo era uma igreja que se dava, era uma igreja solidária, era uma igreja que saía de dentro para fora à procura daqueles que necessitavam e que assim também levava Cristo. Mas diz que a igreja crescia, que a igreja se multiplicava. Sim, a igreja que testemunha é uma igreja que cresce. A igreja que fala daquilo que a boca está cheia. É a igreja que realmente cresce. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, que privilégio pertencermos a esta igreja. A igreja do Senhor. Meu querido amigo, que aqueles homens e aquelas mulheres naquele tempo simplesmente deixaram-se conduzir pelo Espírito Santo e realizaram a obra que foi realizada. Perante nós também se encontra uma grande seara, e o Senhor chama os seus ceifeiros. Deus, o Senhor me chama a mim, o Senhor te chama a ti, para irmos e testemunhar de Jesus. E a minha pergunta esta noite é essa: tu estás disposto a fazê-lo? Tu queres esta noite dizer: ó Senhor Jesus, envia o teu Santo Espírito sobre a minha vida, transforma o meu coração, transforma a minha vida, muda aquilo que é preciso ser mudado dentro do meu ser, para que realmente eu possa ser uma verdadeira testemunha tua. Meus queridos, os atos do Espírito Santo continuam a ser escritos no livro do céu, apontados pelos anjos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e me ajude a mim também, para que o nosso nome ali também possa estar. Esta é a minha oração. Que Deus te abençoe. Meus queridos, foi um prazer muito grande esta noite estarmos juntos. Eu quero dizer que no próximo domingo temos outro tema, Jesus e o Espírito Santo. Vamos continuar a falar sobre o Espírito Santo, mas aqui iremos ver como Jesus, a partir do momento em que assume a sua natureza humana, como foi o seu relacionamento com o Espírito Santo.
É por isso que eu estou aqui a convidar-vos para que no próximo domingo aqui possamos também estar.